Olá, você que nos acompanha aqui pelo YouTube da TV Ceará e também pelas redes sociais no Instagram e no Facebook da TV Ceará. A gente conversa agora com o Dr. Kenny Colares, ele que é infectologista. Doutor, primeiramente, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Muito bom, muito bom. Foi difícil a gente conseguir encaixar esse horário, mas acabou dando certo, né? Eu imagino que a agenda esteja bem complicada. Doutor, eu queria falar justamente sobre... A gente teve o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, e eu destaquei alguns trechos desse pronunciamento e quero conversar com o senhor cada ponto desse para saber realmente se foi assertivo, se o presidente foi assertivo nessas declarações. Vou começar logo no começo do discurso. Ele fala que está existindo um pânico e uma histeria promovido principalmente pela imprensa. Procede? Talvez seja um exagero dele, né? Quer dizer, o que está acontecendo? A gente está enfrentando uma pandemia realmente, uma doença realmente assustadora, né? E que talvez gerações passadas, há 100 anos atrás, quando teve outra pandemia, não tinha tanta informação. Então, as pessoas estão muito assustadas porque eu acho que nunca a gente viveu uma realidade. A realidade é muito grave. Eu acho que nos últimos 100 anos é a maior ameaça que a gente sofreu, né? Mas realmente a população está sendo um pouco, talvez não está preparada para reagir a tanta informação, né? E há uma sobrecarga de informações, talvez. Existe uma sobrecarga de informações, e isso tem mexido muito com a emoção das pessoas, que, assim, fazendo às vezes porque uma coisa você está diante de um desafio muito sério, mas você reagir com pânico e fazer coisas irracionais não ajuda muito, né? Então, realmente, a população, muita gente tem se comportado de uma forma irracional, sem querer dizer que a ameaça não é grande, a ameaça é uma ameaça muito séria. Mas a gente precisa trazer um pouco mais de tranquilidade na questão de responsabilizar a imprensa. Mas aí talvez seja essa dificuldade de lidar com tanta informação, talvez isso seja inédito para a humanidade enfrentar isso de uma forma tão crua, numericamente, todo dia aqueles números crescendo, né? Acho que isso gera um pouco mais de ansiedade, mas é a realidade que nós temos, não é culpa de ninguém. Ok, doutor, seguindo, ele começa a falar que a imprensa trouxe esse pânico divulgando muito os números da Itália, que é o epicentro hoje do mundo, né? É o país com mais mortes, quase o dobro, mais do que o dobro do que na China atualmente, e citou que na Itália isso está acontecendo por causa do número de idosos, que tem muito mais idosos que no Brasil, e que no Brasil isso não deve acontecer, e por outro fator, ele diz que o clima é totalmente diferente. Isso influi? O clima costuma influir nessas doenças respiratórias, né? A gente sabe que essa doença, ela aparentemente ela é nova, mas ela se beneficia ou não de aspectos climáticos, né? Então, geralmente, essas doenças elas têm um acometimento maior na época, na sazonalidade do período de mais frio. Isso sempre acontece, ou seja, a época que está tendo muitas essas doenças no hemisfério norte, o hemisfério sul tem menos, né? Isso Isso tem muito a ver com o clima em si ou por conta do fechamento dos ambientes, pela aglomeração maior no frio? Há certa polêmica em relação a isso, não existe uma concordância 100% se é o comportamento das pessoas de ficar mais aglomeradas, né, no frio, ou não. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, até por morar no Ceará, e a gente sabe que a época que tem mais essas infecções respiratórias, e agora nós estamos aqui no pico da época de ter essas infecções, né, e a gente é um calor que a gente não consegue nem abraçar as pessoas, né. Então, o que acontece é porque o clima que ela favorece, o clima, a umidade e a temperatura mais baixa, ela favorece que quando você elimina o vírus, ele no clima mais frio, ele costuma ficar mais tempo vivo. Então, por exemplo, se você está numa região fria e se eu tuço aqui numa mesa e vai ficar algumas gotinhas aqui, fica vírus lá viável durante o dobro do tempo do que fica num ambiente mais quente. Mas não quer dizer que no ambiente mais quente tenha infecção. Mas a gente sabe que existem épocas do ano em que essas infecções elas conseguem proliferar com mais facilidade. A gente tem, por exemplo, gripe o ano todo, mas a maioria da gripe a gente vai ter no primeiro semestre aqui, no caso do hemisfério sul, né? E Ok, isso doutor. preocupa, só para concluir um pouco,
Só para concluir um pouco, isso é tido assim como uma coisa de minimizar o potencial dessa doença causar problema aqui, mas é bom a gente lembrar que, especialmente da metade para baixo do país, ele está entrando, está começando a entrar no período forte das. Aqui a gente na região norte-nordeste está saindo do período da gripe, agora nesse mês de março. A partir do mês de maio, a região sul e sudeste está entrando no período mais favorável, tá entendendo? Então, isso de repente pode ser que em maio a doença esteja. Não tem nada que nos diga, nem que vai ser igual, pode ser menos do que foi nos países onde houve grande problema. A questão é que a gente não pode pagar para ver. A gente não pode chegar e dizer, não, aqui vai ser super tranquilo e de repente a gente ficar diante de uma catástrofe. A forma que a doença está caminhando já nas cidades que tem mais casos, já causando óbitos, já causando internamentos, já aumentando dentro das UTIs, mostra que não é brincadeira, não é brincadeira. E a gente está só começando, né? Então, Nem a ciência tem como cravar essa questão do clima, né? mas Ele falou logo mais garantido é o mais garantido é a gente se preparar para o pior, não é ficar contando com sorte nem contando com clima. logo em seguida ele falou assim, o vírus chegou, o coronavírus, né, no caso, o vírus chegou e brevemente passará. Realmente esse vírus aí tem uma expectativa de não estar mais aqui no Brasil? Tudo passa, né? A questão é quanto tempo e qual é o estrago que vai ficar, né? A gente viu na China, a gente está vendo que na Itália, aparentemente, eles chegaram num pico, eles estão em queda. Isso não quer dizer que a destruição que vai causar em termos de saúde, em termos de vidas, em termos econômicos, não seja uma coisa gigantesca que a gente, talvez só a gente voltando, que nós estamos passando agora, está sendo comparado à grande pandemia da gripe espanhola em 1918, né? Que junto com o crash da Bolsa em 1929, que fez a humanidade passar por um dos períodos mais difíceis, né? E depois disso veio guerra, e depois disso veio o nazismo, né? Então, o que a gente está passando tem uma seriedade enorme e tem um potencial enorme de complicar. E minimizar isso, eu acho que tem um certo grau de responsabilidade, né? Muita irresponsabilidade. Durante esse pronunciamento, ele também se mostrou contra o fechamento do comércio, dos transportes e das escolas, já que o grupo de risco é de pessoas acima de 60 anos. Realmente é um espetáculo quer dizer, então todo mundo que está fazendo isso é louco, né? Todo mundo é idiota, né? Quer dizer, o único recurso que a gente tem para lidar com uma pandemia como essa, que a gente não tem vacina, são essas duas medidas, né? Essas doenças elas se beneficiam muito de aglomeração de pessoas. É um vírus que ele chega e ele causa uma doença aguda e durante a pessoa fica ali doente uns 10 dias. E esses 10 dias ele tem que ter sempre uma pessoa para ele saltar, ele não consegue demorar muito. Então ele se beneficia muito. Por isso que você vê, e vai continuar vendo, que dificilmente, quanto mais a gente está indo para cidades pequenas do Ceará, por exemplo, que a gente está longe da capital, vai ter menos casos. Quanto mais você está em ambiente de aglomeração, porque ele se beneficia disso. A mobilidade das pessoas que estão o tempo todo se movendo e a possibilidade das pessoas terem contato para que... Deu um probleminha aí? Voltou. Deu problema na conexão. Então, você afastar as pessoas e diminuir a mobilidade das pessoas é a única solução que todos os países estão tendo para dificultar o salto desse vírus. Hoje em dia já se sabe que isso não vai fazer com que a gente tenha boa parte da nossa população infectada. A grande tentativa é fazer com que essas infecções vão acontecer num ritmo em que o sistema de saúde consiga dar conta. Que o que aconteceu na Itália foi falta de hospital, falta de leito, falta de médico, muita gente adoecendo ao mesmo tempo, o sistema de saúde nenhum tem condição de atender milhares e milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Então a ideia é a gente frear essa transmissão. Então essa manifestação dessa é uma ignorância. Essa criança que está circulando vai trazer doença para dentro de casa e vai infectar o avô. Para quem mora com o avô, faz como, né? Tá entendendo? É um raciocínio muito simplório, dá até uma certa dó, né? Doutor, aí ele prossegue falando que são raros os casos fatais em pessoas com menos de 40 anos. Procede isso? Não procede. Não é dizer raro. Por exemplo, se a gente considerar em relação à idade, 80% dos óbitos acontecem depois dos 60 anos. Né? Isso significa dizer que 20% dos óbitos acontecem antes dos 60 anos. Quando a gente vai ver lá nos dados na faixa etária,
A faixa etária realmente que vai até 10 anos não tem óbito, mas na faixa etária que vai de 10 a 19 já tem um tiquinho, é muito pouco, né? Na que vai de 20 a 29 já tem, e aí vai subindo uma escadinha. Então, 80% dos óbitos vão ser os idosos. E eu acho muito ruim quando fala isso, que é como se não fosse importante, né? Eu nem sou idoso, eu tenho um pai idoso, eu fico irritado quando fala isso. Né? Não é só idoso. Só idoso são as pessoas que criaram o mundo que nós estamos vivendo, são pessoas valorosas que nós, não é só idoso. E 20% dos óbitos vão acontecer abaixo de 60 anos. Então, nós já temos pessoas aqui em Fortaleza internadas, pessoas jovens, pessoas na faixa de 30, 40 anos que estão internadas, que estão grávidas de UTI. Né? Nem que fosse 100% idosos, não dava ainda para ter uma reação dessa. Né? E não são 80% idosos, 80% idosos, 20% vai ser daí para baixo. É um problema grave isso. Com certeza, doutor. E aí ele prossegue falando que 90% de nós não terá os sintomas da doença, do corona. Bom, nesse sentido aí ele pode até ter razão, né? Mesmo aquela coisa, chutou e acertou, né? Que ele provavelmente ele não leu os artigos, mas realmente uma proporção grande, tem alguns estudos saindo, obviamente são estimativas, não é uma coisa medida, mas E eu são acho que é estimativas. exatamente esse o perigo do vírus, né, doutor? É justamente esse o perigo do vírus, que é muito mais difícil você lidar com o inimigo invisível, né? Então tem um estudo que saiu recentemente na Science. Ele é um modelo matemático feito em cima de dados da vida real, mas assim, é uma coisa que é uma estimativa, mas que ele coloca que 86% das pessoas que têm a doença vão ter, ele considera como não detectado, ou seja, pode até ter sintoma, mas é sintoma tão leve que o sistema de saúde não vê. Então, isso mostra realmente como é mais difícil do que a gente, se você controlar só baseado nos sintomáticos é difícil, mais um motivo para a gente fazer com que a pessoa, mesmo não estando doente, ela não saia de casa, ela se não mobilize, porque ela pode estar infectada, ela pode estar levando, transmitindo essa doença. Então, realmente, somente 1 em cada 6 pessoas vai ter sintoma. Mas as pessoas que não têm sintoma, elas têm potencial de transmissão. Acredita-se que ela transmita menos, mas ela também transmite a doença. Então, essas pessoas que estão se sentindo bem, ou então às vezes estão leve em disposição e estão circulando, elas estão levando a doença para outras pessoas, que vão adoecer às vezes e ter doença mais grave. Às vezes pode ser idoso, mas nem sempre. Né? Então, por isso que a gente não pode dizer apenas as pessoas sintomáticas não podem sair de casa e ficar em isolamento, porque aquelas pessoas assintomáticas, elas vão circular. Então, isso aí está longe de ser uma coisa que vá contra as medidas de contenção, de mobilidade e de isolamento. Ele vai a favor no sentido de dizer que a gente não pode imobilizar e isolar apenas os doentes, os sintomáticos. A gente tem que fazer isso com todo mundo, porque tem muita gente que acha que não está infectado e está levando a vida normal e levando a doença para todo lugar. Né? Não é um atenuante, é um Isso. agravante. Doutor, e aí o penúltimo ponto que eu destaquei aqui no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi que ele fala exatamente isso. Pelo meu histórico de atleta, não precisaria me preocupar com gripezinha ou resfriadinho. Isso é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, teoricamente, o governante máximo da nação, né, que deveria ser um exemplo de uma pessoa que tem um pensamento coletivo, ou seja, não pensar apenas nele, né? Digamos que você seja um atleta e etc, etc, mas e as outras pessoas, né? Você não tem um pingo de solidariedade de pensar, ok, se isso realmente for verdade, né, que ele não vai ter a doença, que ele não vai ter doença grave, e as pessoas que vão ter? E o prejuízo que a gente está vendo, que como a gente vive numa rede, numa sociedade, mesmo que prejudique uma banda da sociedade que não me prejudica, depois volta como prejuízo econômico, como violência, desestruturação da sociedade, né? Tá todo mundo conectado, né? Doutor, Então inclusive eu quem vi deveria ter isso. Esses dias no Twitter, um ex-nadador olímpico, ele mesmo publicou que pegou o coronavírus, ele está com 38 anos, se eu não me engano, e ele pegou o coronavírus, um ex-atleta olímpico, e disse que ele faz caminhadas e ele fica horas cansado. Exato, pois é, não é brincadeira, e não tá, mesmo uma pessoa mais... Existem pessoas às vezes que você não vê motivo nenhum, ela não tem a idade, ela não tem doença de base, e mesmo assim tem doença grave. Ou seja, a gente não consegue explicar 100% porque tem uma pessoa que às vezes
pode ter um idoso que vai ter uma doença leve e, de repente, uma pessoa jovem que pode ter uma doença grave e potencialmente letal, tá entendendo? Ou seja, essas tendências de ser mais idoso, mas não são coisas... É porque tem gente, o presidente tem uma visão binária, tudo é preto ou é branco, não tem o cinza, não tem a sofisticação, né? Então, é possível que tenha pessoas completamente saudáveis que vão se dar muito mal. Existem características genéticas, Não muitas está vezes que escrito faz... na testa de cada um se vai ter sintomas Não graves, tá. se vai ter sequelas, né? Não Só dá na para saber hora, olhando no olho da pessoa, né? só na hora que a Doutor, pessoa tiver. Só para fechar o Dizem. último ponto que eu destaquei já no finalzinho do pronunciamento, ele fala que o FDA, né, o FDA, o equivalente à Anvisa, se eu não me engano, dos Estados Unidos, e o Hospital Albert Einstein buscam comprovação da cloroquina. A quantas anda esses testes? Pois é, essa é uma grande preocupação que a gente tem, né? Tem alguns poucos estudos tratando dessa questão do uso dessas medicações. São poucos estudos, muita coisa que são a utilização dessas medicações com aquelas doenças dos outros coronavírus que a gente teve em 2003, 2012 foi usada e mostrou algum potencial. E quase não deu tempo de sair nenhum estudo mostrando algum benefício agora. Esse estudo que saiu semana passada, causando um grande furor, é um estudo tem seu valor, claro, um estudo feito, mas é um estudo que tem muitas limitações. É um estudo que é uma quantidade muito pequena de pessoas. A forma de organização, o grupo que tomou e o grupo que não tomou a medicação não são exatamente iguais. Não foi feito um sorteio, que normalmente se faz assim. Se você vai pegar tantas pessoas para tomar o remédio, tantas para não tomar, você faz um sorteio. Não houve esse sorteio. Então são grupos diferentes, está comparando coisas desiguais. Então tem várias críticas, que mesmo assim esse resultado diz assim, ok, é um estudo que tem um potencial de se fazer novas pesquisas um pouco mais bem desenhadas, mas não saltar daí até você fazer já a utilização prescrita pelo médico, muito menos uma medicação, uma prescrita assim de uso descontrolado, né? Isso aí tem feito o sumiço dessas medicações das prateleiras. Quem usa essas medicações é gente que tem doença do sistema imune, que tem lúpus, tem artrite, está faltando essas medicações. A gente já tem aqui em Fortaleza, um colega me contou, não vou dizer onde nem quando, mas já tem pessoas internadas já por intoxicação por essa medicação, que ficou tomando a medicação para prevenir a gripe, ficou doente, A gente tem notícias de foi batendo no pessoas que já hospital. morreram, uma nos Estados Unidos e Isso, duas na Nigéria. isso. Hoje já saiu um óbito lá nos Estados Unidos, a esposa do Catar internado, quer dizer, essas medicações, e isso são pessoas que estão tomando sem ter a doença. Essas medicações, elas têm efeitos colaterais, talvez os mais Isso importantes. para os presidentes, tanto o presidente Trump quanto o presidente Bolsonaro, entenderem a responsabilidade de fazerem um pronunciamento É, dando esse tipo de declaração. é muita responsabilidade você como um presidente, como autoridade, fazer uma coisa dessa. Quer dizer, ele tem outra capacidade, é de outra área, você ficar se metendo a induzir a população a fazer uso de medicação, né? Quer dizer, causando esse descontrole todo, né? Então a gente tem tentado, acho que o Ministério ficou de soltar alguma orientação para evitar, agora a medicação é controlada, né? Ou seja, está tentando se corrigir esse erro, mas já causou muito dano. Espero que não cause mais, que as pessoas acordem, devolvam essa cloroquina para quem está precisando utilizar, né? E aí o médico que está atendendo os pacientes mais graves, aí ele vai levar em consideração, ok, essa pessoa está precisando tanto, ela está tão doente, que eu vou correr o risco de usar uma medicação que eu não sei 100% se ela vai ajudar, mas ela pode ajudar. Isso geralmente é feito conversando com o paciente ou com a família, o representante legal. Você aceita, quer assumir o risco de usar essa medicação experimental e tal. Então, em algumas situações, eu não digo que é errado usar a medicação, mas ela tem sido feita com prescrição médica, ela tem os efeitos colaterais, então tem que ficar fazendo eletro, exame de sangue para poder ver se está fazendo mal, para poder suspender, né? E é interessante que o paciente que vai usar seja advertido. Olha, existem riscos, né? Porque se a pessoa não quiser correr riscos, então eu não vou tomar. Porque depois que der errado, a pessoa vai cobrar de quem? Vai processar o presidente? Vai processar o médico? Né? Aí já o problema já está criado. Perfeito, doutor. Vamos torcer aí para que esses estudos aí com a cloroquina e a azitromicina avancem, né? E, enfim, tenham uma comprovação científica de que realmente funciona. Doutor, agradeço aí a sua participação Agradeço, Ronaldo. e boa sorte aí no trabalho. Boa sorte para todos nós. Um abraço. Até a próxima. É isso aí, a gente fica por aqui nessa entrevista, mas a gente volta com outras informações aqui no YouTube da TV Ceará. Um abraço.